Tribuna Tricolor, estamos começando mais um quadro Bate-Papo na Tribuna. Hoje aqui na presença junto com o Texas. Boa noite, irmão. Tudo tranquilo? Boa noite, Fabão. Boa noite ao Rodrigo, ao Portuga, que deve participar, deve entrar daqui a pouquinho, para o Rafa, para todo o pessoal, para o Nando, Edu Morato e todos os amigos. E rapidinho, antes da gente começar, vale lembrar, amanhã nós vamos gravar Ontem a gente já fez o especial do jogo contra o Guarani de 86, né? E nós vamos gravar, provavelmente amanhã, um outro especial dos grandes jogos históricos, da final de 92 contra o Newell's Old Boys da Libertadores, contando histórias. O tio Ney vai participar, convidado especialíssimo, então não percam, né? A gente colocou até no Twitter para o pessoal responder e a gente colocou a pesquisa, né? E depois virão outros, obviamente, os mundiais e tudo mais. Então fica a dica aí, pessoal. Não percam amanhã, hein? Não perca, galera. Imperdível o programa, hein? E hoje nós temos aqui uma presença mais do que especial, uma amiga, uma grande São Paulina, uma São Paulina que conhece mais de São Paulo que muita gente, conhece muito de São Paulo, assina nas redes sociais, frequenta o Morumbi, conhece São Paulo como ninguém. Boa noite, Pri, Ruiz, prazer ter ela aqui com a gente, viu? Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. E vamos falar muito do nosso São Paulo, de como tudo começou, de como São Paulo entrou na nossa vida, na sua vida como torcedora. E o espaço é todo seu, Pri. Boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado, Pri. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, principalmente por serem amigos tão queridos. Boa noite a todos os ouvintes, seguidores. E obrigada pelo convite. É sempre um prazer imenso falar de São Paulo, né? Apesar de estar distante nesses últimos tempos, morando em outra cidade, mas obviamente São Paulo não sai de mim, nunca sairá. E vamos que vamos. Estou à disposição de vocês. Vamos bater um papo bem bacana aí para a galera. E vamos embora. Obrigado, Pri. Você falou da distância. Nosso programa é especial porque nós somos em 5, cada um mora numa cidade. Eu estou em Houston, o Rafa está em Teresina, o Portuga em São Caetano e o Rodrigo em Belo Horizonte. E o Fabão em São Paulo. Fala, Portuga! Bem-vindo! Boa noite, pessoal. Boa noite, Pri. Boa noite, tudo bem? Joia, desculpa o atraso, eu pensei que era um horário e acabei me confundindo. Perdão. Tranquilo, meu amigo. Sem problema. Isso é muito bacana, né? Vocês estavam falando em relação à distância e a gente percebe que muda a relação naturalmente, né? Porque a gente, principalmente talvez por não conseguir frequentar o Morumbi, eu que tinha, né, enfim, uma agenda sempre de bater cartão lá, mas a gente, enfim, acompanha e muda a forma de torcer e a gente tenta correr atrás, mas é muito legal. Eu acho que é aquilo que a gente fala sempre. A gente pode estar distante, mas o time não sai do coração, a gente acompanha as notícias, está sempre presente. É verdade. Maravilha. Pri, o São Paulo, em cada um de nós, entrou de uma maneira diferente na nossa vida, né? Cada um tem uma história de como o São Paulo surgiu na nossa vida e esse amor que a gente tem por esse clube. Conta um pouquinho mais para nós de como o São Paulo entrou na sua vida. Conto sim, é uma história muito bacana, porque muito do que se pensa, e às vezes é meio que natural, eu poderia estar falando aqui, puxa, isso foi de família, foi o meu avô, o meu pai. Não, na verdade, eles me transmitiram sim o amor pelo futebol. Eu sou de uma família que genuinamente sempre esteve presente no futebol, mas por curiosidade, acho que muitos sabem, nós temos origem espanhola, catalã, e o Barcelona sempre esteve muito presente na nossa vida, mas na minha família tem uma diversidade muito grande, né, de corintianos, palmeirenses, santistas e são paulinos. Então, o que aconteceu? Futebol sempre presente, sempre minha mãe, desde pequena, indo aos estádios, meu pai, meus tios, enfim. E eu fui descobrindo aos poucos, então fui me apaixonando e eu escolhi o São Paulo.
né? Escolhi o São Paulo, me lembro muito bem que eu ganhei uma camisa de São Paulo no Natal de 1990 e acompanhada até de uma mochila, assim, do time, enfim, fiquei doida. E a partir daí, então, é que fui crescendo, né, com essa paixão e aí frequentando o Morumbi com meu pai, com meu padrinho, com primos, e, e aí foi exatamente essa minha história, cada vez mais presente na minha vida, né, e vivi essa época emblemática aí dos anos 90, graças a Deus, né, e presente nas finais de Libertadores, e acho que isso foi um grande presente, uma grande honra, eu sou muito grata por ter vivido tudo isso. Muito bom. E eu falando aqui sozinho, estava no mudo, perdão. Não, você estava falando, minha família também é da Catalunha, não é de Barcelona, é de Lérida, uma região que fica no sul da Catalunha, e todo mundo, sangue quente, mas todo mundo da minha família é São Paulino, absolutamente todo mundo. Meu pai, Nossa, é uma sorte, mas também o outro lado da moeda é que, pelo menos por muito tempo na minha família, eu tive muito o que zoar os outros, né? Então isso também era muito legal. É verdade, agora virou o jogo, né? Infelizmente. Virou o jogo. Pri, você lembra do primeiro jogo que você foi? Olha, não, assim, não me lembro, mas o que eu tenho de mais vivo na minha memória é a final de 92 contra o Newell's Old Boys, a final de 93, a final de 94. Então, isso, assim, aí eu tô falando de 12, 13, 14 anos na sequência, né? Tô entregando a minha idade, mas também não tem problema nenhum. Você é uma criança, Pri. Eu sou coroa da turma aqui. Estava falando de 86, eu tinha 13 anos de 86, então faz os cálculos aí. Não, tá bom. Tá bom, acho que é isso que eu falo. Graças a Deus que a gente viveu essa época, que a gente teve a oportunidade de viver essa época, porque isso sim era futebol, né? Acho que vale muito a pena contar para a meninada de hoje, porque isso era futebol, isso era paixão. Eu me lembro perfeitamente, assim, de quando tinham clássicos em São Paulo, Campeonato Paulista mesmo, jogos simples, às vezes não valiam nada, mas era só um clássico e a cidade parava, simplesmente parava para viver aquilo, e a gente ficava acompanhando chegada de ônibus que a Bandeirantes transmitia, e era o máximo, era, nossa, uma febre, e valia muito a pena. É, E isso era muito legal. sem dúvida, inesquecível. E que você tiver que falar, você falou da final de 92, né? Eu, para mim, a de 86 primeiro e depois de 92 contra o Nils. Como foi? Esse seria o jogo que você mais se emocionou de maneira positiva? Fala um pouco do jogo que você chorou de alegria e você chorou de tristeza que você pode, assim, não sai da memória. Não, olha, eu acho que são inúmeros, mas esses são os principais. Eu acho que estando presente é diferente, né? Eu me lembro muito bem na final de Tóquio contra o Barcelona, e aí era aquele. Não era um coração dividido, mas dava aquela pontinha de remorso por ver uma parte da família mais cabisbaixa, enfim. Mas também um super orgulho mesmo muito menina, né? De estar vibrando, de ter aquele sorriso do Tele gravado na memória até hoje. Acho que isso não tem como esquecer, memória afetiva. E estando presente aquele jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, Libertadores de, acho que, se eu não me engano, 94, gente, me ajudem aí. Foi. Eu me lembro muito de lances, então eu gosto muito de me apegar a isso. Então, aquela defesa do Zete em 93, 94, então isso me marca demais. Né? Em contrapartida, a final de 94, Palinha errando aquele pênalti. Pois é. E tem um jogo curioso, que eu acho que o Fábio deve lembrar bem disso. Copa do Brasil contra a Juventude, mais recente, 2016. Foi.
Esse eu chorei de tristeza de ver o estado em que a gente chegou, né? O nível que a gente chegou de decadência, de falta de respeito dentro de casa, e realmente foi muito triste. Você chorar perdendo uma final, depois que a gente amadurece, que o tempo passa, que você vê a história que isso formou, é uma coisa. Né? Agora, desses tempos para cá, de realmente de assistir, né, a derrocada e estando presente, é muito pior. É verdade. Então, acho que essas lembranças que ecoam muito na minha memória, e de encontrar jogadores na rua, às vezes a gente brinca, né, fala, puxa, não tinha tanta expressão, mas eu me lembro bem que eu devia ter uns 13, 14 anos, encontrei os zagueiros Gilmar, nas proximidades do Morumbi, achei aquilo o máximo, eu falei, nossa! O Gilmar que fez aquele golaço, aquele jogo com a Universidade Católica. Pouca gente fala, mas aquele jogo foi espetacular, as defesas do Zete, o sequência estava muito né? desse lance, então para mim é de lembrar com muita, muita alegria disso. Exatamente. Eu lembro desse jogo com o Juventude, o técnico era o Ricardo Gomes. Pois é, que fase, gente, que fase. É triste eu me lembro muito bem, assim, da gente ali nas cativas, nas vermelhas lá do Morumbi, e, nossa, em prantos com aquele time, e sendo realmente pisado dentro de casa, né? Pois é, eu também. Estava nesse jogo. O São Paulo nesse jogo não conseguia trocar mais de 4, 5 passes. Foi incrível. Exatamente. Se ainda fosse 4, 5 passes, quando era na época dos menudos, na época do Tele, que 4, 5 passes os caras estavam no gol. Chegava, tudo né? Bem, né? Hoje em dia, com a história do futebol, com essa supervalorização, na minha opinião, sobrevalorização da posse de bola, fica até meio monótono. Toque pro lado, toque para trás, toque pro lado. Na época de ouro do São Paulo, vocês lembram bem, o São Paulo jogava muito no contra-ataque, o próprio Tele. O time saía em 4 toques, os caras estavam na cara do gol, né? Era uma coisa bonita de assistir. É exatamente essa diferença. A gente fala muito de posse de bola, só que muito se esquece do que resulta isso. Né? Se é um gol, se é quase um gol, posse de bola pro posse de bola, ninguém não leva nada a ninguém. Além de tudo, é um antifutebol, é chato pra caramba. Nossa, não podemos concordar mais. Ainda que eu conheço no futebol, o que conta é gol, bola na rede e vitória. Eu acho engraçado isso, e muito se discute que, puxa, mas só se analisa resultado. Tudo bem, só que vamos lá, a verdade é uma só. O que é uma conquista? É soma de resultado, pô. Não adianta nada. Então, queira ou não, se analisa resultado sim, e não é errado. Porque você somando... Como é que o Flamengo chegou nas conquistas dele? Ganhando. Bom, pois é. Ninguém ganha título perdendo. Simples assim. É o que eu falo sempre. Você vai no setor privado, você faz um excelente trabalho. Aí você não atinge suas metas. O que vai acontecer? Vão te mandar embora. Então, no futebol tem esses papos aí. Tem muita gente completamente desassociada do mundo real. Né? Então, tem essa derrocada do São Paulo, e o pessoal mais novo que não viu o que a gente viu, por isso a gente é muito exigente, o pessoal se contenta com qualquer coisa. Pois mas é muito do que eu falo. Eu acho que não é uma questão de torcida chata, impaciente, exigente. Claro, concordo em parte, só que a gente assistiu e a gente é de uma outra fase de um futebol que o ídolo era o ídolo mesmo, era o atleta, era o cara que respeitava o clube, beijava a camisa e ganhava um campeonato sozinho. Agora, vocês vão me desculpar, hoje em dia qualquer um é ídolo, qualquer time é grande, qualquer cara é craque, e por aí vai. A gente vê muito bem na história recente de vários clubes grandes do Brasil o que tem acontecido. Nivelou o negócio, o futebol atualmente nivelou por baixo, né? Porque qualquer um hoje, é o que você falou, Bri, qualquer um hoje é craque, qualquer um hoje é gênio, né? O cara, porque adota um estilo de jogo com posse de bola, o cara já é o novo
Tele, quer dizer, Pois é bem... Olha, não vai muito longe, eu não sei se vocês viram, mas eu acompanhei uma entrevista do Fernando Diniz, até longa, e uma entrevista boa. O conteúdo é bacana e vale muito a pena ler. Para o UOL, e inclusive dizendo assim que ele é mais Guardiola, ele é mais Simeone. Gente, para com isso. Pelo amor de Deus. Né? Eu acho que o futebol ele tem se tornado muito isso em virtude dessas coisas. Né? Porque o Gabigol, pelo amor de Deus, né? De novo, acho que a gente tem que rever algumas questões aí, alguns critérios e parar com essa coisa de nivelar por baixo, porque isso também vai muito, às vezes, de nós mesmos, indo no barulho de uma imprensa totalmente enviesada e rasa. Lamentavelmente, são reflexos que a gente vive, né? Hoje a gente pega aí a imprensa, o jornalismo esportivo de antes e o de depois. Basta comparar, né? O que a gente tinha antes e é de chorar, né? É de chorar. Então, isso vale para tudo. Acho que, na verdade, parece meio clichê o que eu vou falar, mas assim como várias frentes da sociedade, muitas coisas, sem entrar em ideologias aqui, o futebol também precisa ser ressignificado em todos os âmbitos. Pois é. Verdade. O advento das mídias sociais, o crescimento das mídias sociais, exacerbou a desinformação e a imbecilidade, eu costumo dizer. Você tem muita coisa boa, mas você tem. E cada minuto aparece um tweet, o cara fez isso, o cara soltou um pulo. Então, a patrulha. Muita patrulha. Eu acho muito triste, porque, queira ou não, o que você disse, é um advento, tinha e deveria ser usado da melhor forma possível, porque o benefício que traz é imensurável, mas a contrapartida é justamente isso. Também com isso veio essa era de imbecilização, porque deu voz àqueles que só falam besteira, né, e que ganham uma proporção imensa, né, e criou-se aí alguns paradigmas de monstros, né, que são os lacradores aí do momento, e isso beira insuportável, né, porque, e aí não é papo de tia velha não, mas é chato pra caramba, né, você lê uma notícia com conteúdo, um comentário bacana e o debate inteligente, ele é legal porque aí você consegue navegar na discordância. Hoje em dia, a discordância é tiro, é ódio. As pessoas não aceitam uma contrapartida, né? Não as pessoas acham que a verdade delas é absoluta e acabou. Não tem debate, não tem nada. Você vai ficar gritando sozinho, mas a pessoa vai falar, minha verdade absoluta é essa, ponto, e acabou. E o que mata, na verdade, é que assim, as pessoas conseguiram transformar o óbvio em um óbvio de cada um, porque cada um é um mundo. Então, se a gente fala que, a gestão do Leca é uma desgraça. Gente, porque tá aí. A gente vê, resultado, é material, é concreto. A gente não está falando aqui de uma utopia, de uma perspectiva, ou sendo leviano em comentar alguma coisa. Não, é factível, tá aí. E ainda tem a onda contrária da defesa, para, né? Deixa eu aproveitar o gancho, Pri, fazer uma pergunta para você. Você falou muito de ídolos, né? Você agora, a gente nesse papo aí, você falou de ídolos, que hoje qualquer um hoje é ídolo e tal, né? Para você, quais foram os ídolos que você viu com a camisa do São Paulo? Aqueles que te marcaram positivamente e aqueles que chegou no clube com uma expectativa alta e que te decepcionou? Então, eu acho que, para mim, é imbatível o papel do Raí. Né? Nós vivemos aquilo e é muito do que eu falo. Ele foi um cara, e aí eu estou falando dentro de campo, que respeitou a camisa, que jogou bem, que tratava bem a torcida, que honrava o clube, que trazia resultado, que levantava a taça. Então, para mim, ídolo é esse conjunto de fatores.
é muito do que não, a gente às vezes leva um pouquinho, né, para fora de campo, de comportamento enfim, eu acho que isso vale, com certeza, né? Não sou muito daquela opinião de porque o que vale é o cara que é o Edmundo da vida aí que faz gol, que é o animal, tal, mas que para mim eu tô fora, sinceramente não é minha linha, respeito, entendo, porque o cara quando veste a camisa do clube, o torcedor tem aquele olhar de paixão e é visceral e é compreensível, mas eu acho que ídolo é um conjunto de fatores, é um cara que trabalha em prol ao clube, que se identifica com a torcida. É muito bacana de você ver essa relação que se estabelece. Um cara, diga. Não, desculpa interromper, mas é uma coisa que me vem à cabeça, que o São Paulo sempre primou por uma coisa. Antes, e eu acho que qualquer atividade na vida, eu vejo assim como o São Paulo teve como filosofia. Antes do atleta, vem o ser humano. Isso. Então você pode ter... Eu tenho muito orgulho que o São Paulo, que nunca houve, que o Edmundo nunca jogou no São Paulo. É um orgulho meu. Isso. Tem gente que fala, mas o cara não... Eu não quero o cara para ser meu... Como é que é? Meu genro, não quero... Só que me chame de quadrado, de antiquado, mas eu acho que o seu caráter é primordial. Então, o São Paulo deu umas desviadas em alguns momentos, aí trouxe algumas laranjas podres, mas na sua história, o São Paulo tem grandes exemplos, a começar pelo Leônidas, um cara fantástico, Frederich, que inclusive, para quem não sabe, Frederich foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda, enfim, mas o São Paulo teve, né, participou da Revolução de 30, o São Paulo teve aí, então não sei se foi Revolução de 30, enfim, não importa. Mas o São Paulo tem essa marca que eu me orgulho muito do São Paulo. Tem gente que discorda, mas... Desculpa, para te interromper, falar de um outro... Não, eu vou muito nessa linha também. Eu vou muito nessa linha porque até com a licença poética, meu marido está aqui do meu lado, cruzeirense doente, e eu, aproveitando muito do exemplo do próprio Cruzeiro, tirando toda a parte de bastidores, de gestão, aí eu estou falando uma coisa que eu assisti de perto por estar aqui, é você ver jogadores com caráter extremamente duvidosos derrubar um clube com essa grandeza. Verdade. Né? Então, é muito isso que a gente tem que levar em consideração. Claro que tem N questões envolvidas, não vou entrar nesse mérito, mas aí eu estou olhando para dentro de campo. Né, de você ver jogadores que cospem na camisa. Isso é inadmissível para um torcedor. Né? E até porque é uma reflexão que eu tenho feito de uns tempos para cá, se a gente parar para pensar, até por tudo aquilo que é exigido, pelo que eles ganham, pela dinâmica, isso não é profissão. Desculpa, mas isso não pode ser uma profissão. Se houvesse relação trabalhista, como a gente não é cobrado, a gente não tem lá o nosso expediente, não se esforça, não dá o sangue, não tem os feedbacks negativos, não é demitido, ué, né? E ganha o salário que ganha. Então, eu fico avaliando, eu olho esses caras dentro de campo, eu falo, gente, não é possível, isso não pode ser considerado profissão. Né? Então, que eles tenham pelo menos mais compreendo, a carreira é muito mais curta, a dinâmica é diferente, tem tudo isso envolvido, né? Mas você pagar, sei lá, 300, 400 pau para um cara entrar em campo e pisar na camisa do seu clube, que é aquilo que vocês me perguntaram logo que eu cheguei, como é que você se tornou São Paulina? Pelo amor de Deus, uma menina de 10 anos, 9, 10 anos, né? E aí você vê eu lá nas cativas um dia, o Michel Bastos fazendo sinal para a torcida, vai te catar, tá pensando o quê? Né? Não pode ser assim, não é por aí, não. E quem é Michel Bastos? Eu vi o Dodô dando banana para a torcida uma vez num jogo, foi até expulso. Exatamente, o Diego da vida, para, né? Então acho que a gente tem que repensar isso. E pensar também o outro lado, né? Que, por exemplo, a gente pega o Miller, um puta de um craque, né, que sem dúvida nenhuma é inquestionável dentro de campo, nossa, fazia os olhos brilhar, só que virou o cara mais
falador de bosta do mundo. É verdade. Ele tem um ressentimento com o São Paulo. É Não só triste. É triste. Ele deve ir todo dia no Morumbi e beijar o chão do Morumbi, porque ele só é o Miller por causa do São Paulo Futebol Perfeito. Clube É e do exatamente Cirino. isso. Exatamente. O Ele Palinha é outro. deveria ter beijado antes lá o pé do Cilinho, isso sim. Pois é. O Palinha é outro. O Palinha é outro que também deveria ter mais respeito pela camisa do São Paulo, porque é igualzinho o Miller. Um puta craque em campo. Só que a postura dele fora de campo em relação ao São Paulo é um rancor, é um ressentimento que, gente, não tem, sabe? Não dá para entender isso. Então, por isso que a gente fala, o São Paulo, nós torcedores, somos quem amam hoje, quem ama realmente esse time. Verdadeiramente. Isso, mas na verdade, desprovido de interesse. Claro, o nosso interesse é o quê? É resultado, é título, é comemoração, é orgulho, é respeito, porque é importante que se ganhe rios de dinheiro, é importante, só que talvez para a gente não, né? Porque o que nos afeta é outra coisa. Pois é, exatamente. Deixa eu te perguntar, Pri, esse momento atual político que o São Paulo passa, né? O São Paulo passou uma turbulência com o Aidar, aí entrou o Leco, se reelegeu. Para você, quem foi o melhor presidente que o São Paulo teve e o pior presidente que o São Paulo teve? Que foi mais danoso para o São Paulo? Entendi. Então, é aquela história, né? A gente não dá para desqualificar a passagem do Pimenta. Eu acho que é legítima até pelo que se construiu nos anos 90 e o São Paulo, enfim, tem a projeção e o tamanho que tem hoje também muito em virtude disso, né? Marcelo Portugal nem se compara, né? Aí eu tô falando da figura humana, da pessoa, da conduta. Nesse sentido, eu acho que também é outro inquestionável, e esse realmente tem lugar aí no coração do São Paulino. Aí o outro lado da moeda é o amor e ódio de Juvenal Juvencio. Né, que na verdade para mim, Juvenal Juvencio ele se tornou um personagem, né? Eu não vou falar do gestor, do político, ele se tornou um personagem, independente do que veio a partir dele na passagem, ele se tornou aquela figura e sim estabeleceu essa relação de amor e ódio, e sem dúvida nenhuma, para mim, essa gestão, eu vou falar da gestão Leco, sendo a pior, mas acho que é muito bom frisar que essa gestão Leco começou muito antes dele, né? Porque o Leco é fruto enfim, dos que antecederam e de toda uma parte aí estrutural do São Paulo que acabou que a gente meio que transformou esse DNA vencedor em uma soberania dos próprios umbigos. Eu não canso de falar isso, porque eu acho que eles conseguiram, né, transformar mesmo essa vontade de ganhar, o saber ganhar, o querer ganhar, em tudo bem, perdemos mais uma. É muito do semblante desse São Paulo dos últimos tempos, e não se envergonhando dessa coleção de absurdos que tem acontecido, de desclassificações vexatórias, e esse comportamento de entrar em campo sem ser o São Paulo, sem ter o DNA vencedor. É por isso que a gente não ganha nada. É verdade. Exatamente por isso. Não é por o técnico X, o zagueiro Y, sim, claro, afinal é aquela porra daquele Lucão que está em campo, né? É o Sidão que estava no gol, é o Rodrigo Caio fazendo besteira, enfim, é o atacante que não faz gol, mas... Quem pôs eles lá, né? Quem trouxe essa gente? Quem pôs? Eu sempre discuti isso, acho que mais do que
o cara está em campo, é quem contratou, é quem colocou, é quem escalou, é quem mantém. E isso é um ciclo que tem que ser repetido reiteradamente no São Paulo nos últimos tempos. Né? E a gente tem convivido com isso por quê? Porque para eles, ok, faltou pouco, tá quase lá, ok. Então, o que acontece com isso? São Paulo se nivelou a esses da vida aí, Justiça e não sei o quê, Talheres, Audax, tudo mais, né? Porque quem é Audax? O que ganhou o Audax? Não, e aquela história, São Paulo passou agora por virou hoje a celebração à mediocridade, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Muitas vezes mais do mesmo, uma frase que a gente não aguenta mais falar. Pois é, então por exemplo, tem gente que chama o Arboleda, que colocou a camisa lá daquele clube da Pompeia, como Arbolenda. Eu critiquei muito no Twitter, que bateram na gente por criticar isso, né? Como é que vocês imaginam o Raí, na vida dele, um dia pousar com aquele pano de chão? Você vê um dia o Rogério Ceni fazer isso, e o cara tem gente defendendo. Tem, defende, é o que eu falo. O cara fez meia dúzia de jogos bons, o torcedor carente que não viveu isso que a gente viveu, coitado, ele se apega nisso, às vezes não tem nem culpa. O problema é continuar defendendo. Aí, ok, aí ele é burro, né? Aí eu concordo que aí ele é burro. Agora, o Arboleda vira o craque, é o que você disse, é o Arbolenda, é o outro que não sei o quê, entendeu? Aqueles que defendem que o Rodrigo Caio sempre foi o menino de ouro. O Rodrigo Caio nunca deveria ter sido zagueiro na vida. Não, o que o São Paulo tem hoje, que não só o São Paulo, mas o que tem de jogador pé de rato, pé de frango, que não joga absolutamente nada e que pensa que é craque, né? Sabe? Não tá escrito, porque é uma coisa absurda. Fica, né? O que não se justifica, essas contratações absurdas que acontecem de birubirus da vida aí, calazans e tudo mais. O que justifica isso? Nada justifica. O que justifica 32 milhões de reais no Pablo? A única coisa que eu detesto questionar a integridade das pessoas, mas me vem a cabeça, como é que você paga 32 milhões num cara desse que nunca jogou nada? Teve uma temporada boa lá no mas é o que a gente está falando, acaba caindo exatamente no que a gente está falando. O cara teve uma temporada boa, e se a gente olhar retrospecto e performance em campo, os gols que fez, o que tem de mais nisso? Pois é. Né? É essa diferença que se tem numa análise bem feita e em você realmente traçar uma perspectiva, independente do que tenha virado, tá? Eu estou entrando do ponto de vista técnico. Quando a gente conheceu o Neymar lá atrás, qualquer um de nós sabia que ia ser um craque, não sabia? Sim. Pois é, independente do que ele tenha virado, de como ele se comporta, eu não vou entrar nesse mérito, não. Claro. Dentro de campo. Agora, Pablo... ele tá com, acho que 28, 30 anos. O cara que demorou tudo isso na carreira, olha os números, o cara fez 18 gols no ano passado. O Careca, naquele programa, só no Brasileiro ele fez 25 gols em 86. Então o cara no ano faz 18 gols, vale 30 milhões. Nós vendemos o Careca pro Napoli por 3 milhões de dólares. Obviamente, faz 30 anos atrás, mas o mercado se inflacionou, o futebol virou uma coisa completamente maluca na questão dos valores. Então, assim, e infelizmente tem interesses maiores por trás dessa sobrevalorização, dessa inflação, vamos dizer assim, do mercado. Não é só... Se sabe, tem nome e chama lavagem de dinheiro. Isso sempre. Pronto. A gente cansou de falar exatamente. São Paulo, o futebol é uma lavanderia, o futebol como um todo. O futebol como um todo assim como uma série de outras coisas, e é aquela história, né? Todo mundo finge que não vê, segue a vida, e de repente sai uma notícia aqui, outra colar, e tá aí, beleza, e aí? Né? E como o futebol envolve a paixão, muitas pessoas esquecem. Ganhou um título, esquece. Exato. Porque sobrepõe, exatamente isso.
esse caso do Pablo me lembra muito, o Pablo me lembra muito, como ele despontou, me lembra muito quando apareceu o Leandro Damião. O Leandro Damião, ele não teve categoria de base, ele apareceu no... Oi, Bri? Outra enganação, apareceu, o cara já tinha 82 anos. Exatamente, entendeu? Da linha do Finazzi, né? Entendeu? Então o cara apareceu, não teve formação de base nenhuma, destacou, deu uma lambreta no jogo da Argentina, fez uns golzinhos lá e já foi considerado um puta de um craque. O Pablo é a mesma coisa. Uma coisa que me recorreu esses dias, e eu morro de rir de lembrar disso, falo, nossa, gente, tá aí a transformação do futebol, né? Aquela foto daquelas contratações inúmeras que o São Paulo fez de um monte de tiriça uma vez, lembra que tá o Bruno Cortez? Me lembrem aí quem tá na foto. Fabrício. André Luiz, cartão para juiz. Isso, Fabrício, Edson Silva. Aquele doido daquele zagueiro André Luiz, né? Que você, aquele Carlinhos Paraíba. Carlos Alberto, esse era outro vagabundo, aquele cara que era do Botafogo. É uma foto tenebrosa, que acho que eles estão tudo um do ladinho do outro, deve ter uns 7, 8 caras ali, sei lá, um monte de contratações. Então, pois é. Aí eu olho para aquela foto, aí eu vejo assim, Bruno Cortez indo para um Grêmio jogando com o Renato Gaúcho. Olha o futebol, gente. É verdade. E também que eu não suporto, um cara que estava no São Paulo sai e ganha um título, vira craque. Aí começa, só ir no São Paulo é campeão. Não tem, quer dizer, tem umas coisas que você... Não, e uma coisa assim, é você manter a coerência, né? A gente tem que ser muito racional nesse sentido. É o seguinte, primeiro, o cara não ganhou o título sozinho, não é isso que vai transformar ele num bom jogador. O cara é ruim de natureza e vai continuar sendo ruim e acabou. Só que naquela composição, naquela circunstância, jogando daquele jeito, deu certo. É isso que a gente tem que analisar do ponto de vista, né, frio, técnico, tático e circunstancial. Porque coloca ele num outro time, num outro momento. Vai dar ruim. Por mais que eu deteste, desculpa, por mais que eu deteste o Renato Gaúcho como pessoa e com aquela palhaçada que ele fez com o São Paulo, quando ele ia do Fluminense, chegou a tirar a foto da camisa, não com a camisa, segurando a camisa, 95. Ele é um ótimo técnico e ele realmente arrumou aquele time. Esse é um time que tem que tirar o chapéu pro cara, mas também entender o seguinte, eu não estou sendo aqui a porta-voz do apocalipse, não, só que tem que entender que o futebol mudou e que nos dias de hoje, com esses caras, ele conseguiu esse resultado. Bota esse time do Grêmio para jogar lá nos anos 90 com qualquer time. Tomar um vareio de bola. Sem dúvida. Pri, você falou de alguns perebas. Se você puder falar 5 dos piores que você viu do São Paulo. Obviamente que nessa época recente tem tanto, né? Mas que você se lembra, assim, 5 que você não esquece. Fazer a seleção dos pereba. Na época recente, a gente monta uns 2 times, pelo menos, né? Então, pelo menos. Tem caras emblemáticos, né? Que é o que eu falo, além de pereba, o cara marcou uma época. Até hoje eu adoro ver o vídeo do Paulão de Ismaio. Pelo amor de Deus, né? O que é aquilo? Coitado. Pires, Canhete, essas desgramas que o São Paulo, eu não sei de onde foi tirar, sabe? Tem um monte, né, gente? Xandão, a gente acabou de falar um monte aqui. Carlinhos Paraíba. Nossa. Carlinhos Paraíba. Eu vou falar uma coisa. Sidão. Denis, pode ter gente que discorda. Foi até um momento que foi mais ou menos 95, 94, não me recordo direito, mas eu tinha horror àquele bordão. O que era aquilo, gente? Nossa. Horror.
É ruim. né? Foi de 94 até 90. Eu estava no São Paulo ainda na época, até que eu saí do São Paulo. Ele foi vendido para o Stuttgart ou para o Schalke, um dos dois. É ídolo na Alemanha, mas ele era horroroso. O Maurício fez ele pagar os pecados, ficou jogando com o nariz quebrado do Legends Cup. Tá horrível, exatamente. Nome de feijoada, meu. Tá louco. Cara. Tem uns caras, e assim, esses mais recentes aí, que não tem como, né? Everton Felipe, pelo amor de Deus, muito ruim, não é pouco, não é muito. Jonathan Gomes, meu Deus. Pino. Pois é, aí também podem torcer o nariz, mas Trellis, horrível. Horroroso. E outra coisa que o São Paulo mudou recentemente é começar a trazer jogador que tem problema extracampo. O Raniel teve problema com droga, o Carneiro. Tem mais exemplos. O São Paulo que se orgulhava disso, ele começou nessa época horrorosa a trazer essas coisas, trazer problema para o clube. Mas você percebe como reflete, como isso é estrutural, né? Por quê? Porque não analisa, contrata mal, aí é incidência de empresário daqui, dali, articulações, e acaba culminando nisso, né? É claro que isso acontece com todos os clubes, ok. A circunstância também de mundo hoje meio que favorece, porque acontece mesmo, né? Nenhum clube está ileso aí de ter um maluco desse. Agora, o São Paulo, aquilo que a gente tem falado muito, né? A conta está chegando. Pois é. Né? Deixa eu contar uma história rapidinho. Pegue mais, diga. Não, pode falar. Não, fala. Não, vou contar uma história rapidinho. Você falou de problema extracampo, né, Texas? Vou contar uma história para vocês. Não sei se eu já contei isso aqui ou não. O São Paulo 3 teve praticamente tudo acertado para trazer o Denner da Portuguesa para o Morumbi. O Denner, que era um craque de bola, todo mundo que acompanhou o Denner no começo dos anos 90, quando ele apareceu na Portuguesa, sabe, né, da qualidade dele técnica, era um craque. Porém, fora extracampo, o Denner ele trazia muitos problemas. Ele chegava atrasado em treino, faltava, ia para noitada, era problemático. E em 93, a Portuguesa queria emprestar o Denner ou vender o Denner. O técnico da Portuguesa era o Pepe. Eu lembro de ter ido no Canindé com meu avô uma vez. Meu avô frequentava muito o Canindé. Meu avô foi diretor da Portuguesa. E eu lembro que uma vez teve uma reunião, o Fernando Casal Del Rey estava tudo certo para levar o Denner para o São Paulo. E aí o Macedo e o Elivelton iriam para a Portuguesa na troca. E aí o Tele, quando ficou sabendo da troca, falou, não, o Denner é um craque, cairia como uma luva no meu time, mas os problemas que ele causa extra-campo pode contaminar o resto do elenco e eu não quero isso. E o Tele barrou a vinda dele e a Portuguesa acabou emprestando ele para o Grêmio. E o Denner, depois da Portuguesa, nunca mais jogou o que ele jogou. Nunca mais. O Tele, mais uma vez, tinha razão. A verdade é essa. É isso mesmo. Você falou só do Raí como grande ídolo. Você tem mais alguém que você quer incluir no Hall da Fama? Não, eu tenho um apreço imenso pelo Zete. E aí, me desculpem os adoradores do Rogério Ceni, com imenso respeito a ele, mas eu sou da turma do Zete. E acho que esses dois para mim são os grandes, pelo menos da minha história com São Paulo. Então, é claro que passaram outros que a gente tem um carinho, independente do que tenha de resultado disso, mas Luiz Fabiano, Hernanes, esses que sempre são os xodós aí, mas Raí e Zete, para mim, eles estão no topo. É verdade, concordo. Meu cachorro concordou. Ele sabe das coisas. Sabe tudo. Não, com certeza. E, Pri, você tem algum recado para dar? Primeiro, qual a tua expectativa para o São Paulo agora com essa parada, né?
do futebol momentaneamente, porém, acredito eu que logo, logo deva voltar, né? Os campeonatos aí, daqui uns 2, 3 meses, acredito eu. Qual a sua expectativa para o São Paulo esse ano? Qual o recado que você manda para a diretoria do São Paulo? Então, eu confesso para vocês que apesar do momento grave, eu fiquei muito triste com essa parada, porque eu fiquei com a mesma sensação de outros tempos em que a gente estava decolando, e aí veio essa linha de corte, e eu fico muito na dúvida de como que a gente vai voltar, né? De como que o time vai reagir a isso, porque eu fiquei com essa percepção, com essa sensação que a gente estava começando a, né, tomar um corpo e sem grandes aí perspectivas, né? Não estou falando nada de porque a gente ia ganhar o título, nada disso, mas eu tinha essa sensação que a coisa estava tendendo a se ajeitar, né? E houve essa paralisação, claro, para o atleta, para o grupo em si é ruim, não é bacana, mas enfim, acho que a situação demanda e ok quanto a isso, é uma situação de contingência, esse cenário de contingência, a resposta é exatamente essa que a gente está dando. A perspectiva que fica é justamente essa de se tentar dar continuidade ao trabalho, né, de retomar essa linha e ajeitar, enfim, o padrão de jogo do time. Eu confesso que não tenho, né, muito apreço aí pelo Fernando Diniz. Vamos trazer essa mulher mais vezes aqui, pelo amor de Deus. Falou a voz já. Aqui a gente apanha. Porque mim, nenhum de nós gosta. Eu compreendo, mas assim, desculpa, ele é muito, mas muito bem intencionado, e entendo muito bem o que ele quer, eu consigo ter essa leitura, só que ele não é para o São Paulo definitivamente, tá aí, beleza, vamos seguir, mas eu acho que eu preciso de mais de mais alguns elementos aí para realmente ser convencida. E os elementos essenciais para a gente ser convencido é resultado. Não tem como fugir disso. E muito do que eu vejo no trabalho que está sendo feito é um empenho muito grande em gestão de pessoas, né? A partir de toda a linha dele, essa troca de posições, o time evidentemente é um time que é penso, é um time que cai para o lado direito, o lado esquerdo fica muito sobrecarregado e a gente precisa alinhar isso, é muito importante que isso seja alinhado. Finalmente, penso que a gente tenha uma posição lá número 1 segura, como há muito a gente não tinha, isso já é um bom começo nesse sentido, mas o time precisa de ajustes, né? Eu acho que gestão de pessoas é importante, é um pilar, sim, mas futebol a gente sabe que é muito mais, né? E eu vou ser convencida com uma sequência de resultados, independente se venha uma conquista ou não, mas a verdade é uma só e é nua e crua, né? A gente só vai virar o jogo quando vier um título, isso é fato. Não sei quando vem, não vou ser aqui a otimista da vez, mas não sei quando vem. Antes eu até imaginava que a gente podia estar num caminho, mas eu associo muito isso à gestão. Então, por isso que vai o meu recado aqui, né, que eu sou dessas que a minha linha é que eu acho que a gente só vai conseguir retomar o prumo, né, numa mudança muito drástica, estrutural, nas veias do Morumbi mesmo, e isso passa por pessoas, por gestão, por modelo, para a gente tentar resgatar aí o DNA vencedor que o São Paulo sempre teve. As pessoas que estão lá, salvo mínimas, com boa intenção, mas só boa intenção não basta, não adianta. Enquanto a gente continuar repetindo, vai ser só trocando as pessoas de nome, né? O modelo continua e os resultados, obviamente, também. Então, eu realmente tenho essa perspectiva. Acho que bacana que venham
alguns resultados pontuais, e evidentemente se nesse caminho surgir um título, eu nunca vou deixar de acreditar, tá? Até porque eu confio no peso da camisa, isso eu nunca vou perder. Só que, de novo, é o que eu digo, futebol é muito mais, né? Então, eu acredito muito que esse jogo vira à medida em que a gente também virar o mindset, mudar o modelo de gestão e evidentemente, trocando algumas pessoas. E aí é no sentido mesmo de vazar do São Paulo, tem que vazar do São Paulo, para a gente retomar nosso prumo. Perfeito, Pri. Sensacional, olha. Vamos com tudo. Impressionante, né? Parece que a Pri já faz parte do programa, porque é muito do que a gente fala aqui diariamente. Né? Tragam essa mulher mais vezes aqui, pelo amor de Deus. Porta sempre aberta, Pri. Com certeza. Vocês, é sempre um prazer falar de São Paulo, e principalmente quando a gente está assim, muito alinhado, o papo flui, é bacana, com conteúdo. Acho que é isso que vale para quem nos ouve e para a gente mesmo também, né? Sem dúvida nenhuma. Esse é um papo maravilhoso, a gente podia continuar aqui mais horas conversando. Pri, muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana esse bate-papo, muito legal, né? Mostrou realmente como a paixão pelo São Paulo, o São Paulo sempre vai estar nas nossas vidas. A gente sempre vai estar acreditando, sempre confiando. As pessoas que estão lá vão. O São Paulo continua sempre. Sempre vai continuar porque o São Paulo é gigante. O São Paulo é para todos nós são paulinos. Pri, obrigado mais uma vez. O espaço aqui está sempre aberto para quando você quiser novamente participar. Foi uma honra tê-la aqui. Obrigado de coração, viu, Pri? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Uma conversa maravilhosa com amigos queridos. E fico à disposição. É isso mesmo, São Paulo é imenso, é grande. E o recado que fica principalmente para os mais jovens aí é que se deem um tempinho de realmente conhecer a história, né? Hoje tem informação em canais e muito material bacana para ser consultado, então conheçam a história, revejam jogos. Acho que é uma oportunidade até que a gente está mais agora isolado e tem um tempo mais livre de se aprofundar nisso, até para que a camisa seja mais respeitada, né? Para que a gente consiga discernir quem é ídolo, quem não é, né? E o que a gente quer, e o que a gente espera desse clube, como que a gente pode ajudar esse clube que a gente ama tanto. Então, respeitem essa camisa, acho que é esse o recado que eu deixo, né? O amor é imenso e a devoção também, e fico à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigada, e obrigada aos ouvintes, um beijo enorme para todos, e fiquem com Deus. Maravilha, Pri. Obrigado, Pri. Um beijo. Bom, pessoal, estamos terminando mais um programa, um bate-papo tricolor. Agradecer sempre o carinho de vocês com a Tribuna. O Tribuna é feito para vocês, torcedores são paulinos. E acreditem sempre, o São Paulo sempre vai estar em primeiro lugar. Beleza, Texas? Prazer estar aqui com você, irmão. Obrigado. Grande Portuga. Um abraço aí, meu amigo. Abração pro Rodrigo, abração pro Rafa, um abraço pro Edinho, um abraço pro Nando, que me chama de pé frio. Eu não sou pé frio, Nando. Eu não sou pé frio. Pé frio é ele que foi aprontar naquele jogo contra o Atlético Nacional. Lá a gente perdeu dentro de casa por causa dele. Pois é. Nando Lasca. Ô, Nando, eu vou com você. Vamos combinar todos irmos no jogo do São Paulo no Morumbi, Nando. Vamos juntos, hein? E você vai ver que eu vou dar sorte. Um abraço, galera. Um abraço de coração. Fiquem com Deus e vai, São Paulo. Você é gigante, o mais querido. Um abraço.